Sauda a todos os irmãos, sauda a todos que estarão acompanhando. Glórias a Deus que está vivo. Mais um testemunho aqui no meu canal para a honra e glória de Deus que reina para todo sempre. Amém. O Criador dos céus e a terra. Aleluia. Bem, sou vosso irmão em Cristo, profeta puro, e vou dar sequência dos testemunhos que Deus me fez viver para a honra e glória sua. E nesta parte eu estarei falando sobre o jejum, a revelação que o Senhor me passou. Amém. Antes de dar sequência, convido-te a subscrever-se ao meu canal, deixar o gostei e ajudar a compartilhar para que o conteúdo seja de relevância, objetivo, que as pessoas, os irmãos, as almas sejam edificadas, sejam alcançadas para a honra e glória de Deus. Amém. Vamos expandir o Evangelho em nome de Jesus Cristo. E por ser revelação divina, então presta muita atenção, esteja até ao final. Glórias a Deus, porque o objetivo meu é realmente alertar o povo de Deus. Amém. Alertar a humanidade. Glórias a Deus, e todos aqueles que realmente querem libertação, querem realmente uma comunhão viva com Deus. Glórias a Deus. Leva a sério tudo o que estiverdes a ouvir aqui, porque eu vou falar coisas que realmente não tem se ouvido. Por isso, trata-se de revelação. Amém. Coisas cujo aos homens é loucura. Concernente ao que Deus me fez saber, me fez ver sobre o jejum, é loucura. Parece que é algo de outro mundo. O entendimento que o Senhor me passou sobre o jejum. Amém. Então esteja até o final, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus que está vivo. Eu vou basear este meu testemunho no livro de Isaías, no seu capítulo 58, do seu versículo 2 até o seu versículo 9. Você que tem a Bíblia aí, busca a tua Bíblia, abra a tua Bíblia em nome de Jesus. Isaías 58, versículos 2 a 9. Amém. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do poderoso, do Todo-Poderoso. Todavia, me procuram cada dia. Tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não? Atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuamos, achais o vosso próprio contentamento e querereis, amém? E querereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como é hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto,
Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum, o dia aprazível ao Senhor? Porventura não. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que faças as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados e, vendo o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti, no meio de ti, o jugo, o estender do dedo e o falar a vaidade. Irmãos, reflitam nessa palavra. Reflitam nessa leitura em nome de Jesus. Eu vou entregar este momento nas mãos do Senhor para que Deus possa me ajudar, a falar. Para que o Senhor possa me ajudar a falar. Porque este é um testemunho que realmente me lembra muitas coisas que Deus fez na minha vida. Eu não sei se vou conseguir me conter. Eu não estarei nem contando de aberto, mas simplesmente a posição do jejum cuja glorifica ou agrada ao Senhor. Mas uma vez que o Pai, a Mãe, uma vez que Ele me fez viver isso e realmente sabe o que Ele enxerga quando os seus filhos, os seus servos fazem as coisas como Ele quer, sabe? Realmente Ele se apressa para cumprir o que Ele está a dizer, o que Ele disse na sua palavra.
no versículo 8. Amém. Porque eu vivi isso, o versículo 8 é muito forte para mim, porque Deus é tão real. Em Deus não habita mentira. Você que está frustrado, você que busca Deus, você que jejua tanto e não vê resultado, por que você está nessa posição? Por que você se frustra? Porque até agora não tens entendido o que é ser paciente. Não tens entendido o agir, como Deus age, como Deus trabalha. Vamos prestar atenção em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus que está vivo. Eu vou pedir que Deus me ajude, amém, para que eu consiga me conter, para que eu consiga falar. Então, amados irmãos, em Cristo Jesus, Deus seja louvado por tudo. Sobre esse testemunho concernente em jejum, eu vou propriamente falar das lembranças que me vêm na mente. Glórias a Deus. Voltando em minha adolescência, glórias a Deus. Eu quando tinha os meus 15 anos para 16 anos, amém, depois que eu tive a experiência de morrer, a alma minha sai do meu corpo, eu ali já tinha noção sobre jejum, já tinha tais entendimento, porém eu não sabia jejuar. Eu via pessoas a falar de que jejuam, eu não sabia. Então, depois da experiência de morte, eu fiquei com muito temor e também medo. Eu me refugiei ao Senhor, eu orava. Amém. Então a experiência de morrer, né, é a experiência anterior que eu partilhei, o testemunho anterior, né, que estará na playlist. Glórias a Deus que está vivo. Entretanto, ali, né, eu após essa experiência, houve uma relevância maior de me achegar ou estar mais perto de Deus. Amém. Apesar de que já tinha vivenciado a glória de Deus, a presença do Senhor, né? Mas depois houve declínios, guerras terríveis. Amém. E realmente, sabe, eu estava sendo muito bombardeado. Eu estava a ser bombardeado, levantamentos, trevas, mas Deus dava livramento. E o Senhor tocou-me, e o Senhor me tocava para jejuar. Deus falava comigo para jejuar. Amém. Glórias a Deus, porque Ele queria fazer muitas coisas na minha vida e era necessário jejuar, até porque uma vez que o meu estado não estava bom, depois da experiência de morrer, ali eu orava, né, para que o Senhor me desse entendimento de como jejuar. Eu pedia a Deus que o Senhor me ensinasse a jejuar. Eu orava, me lembro muito bem. Glórias a Deus. E Deus me dava entendimento, me dava discernimento, porém eu não seguia de primeira. Amém. Porque primeiramente eu iria investigar sobre o jejum, encontrava jejum que pode beber água, jejum que pode comer fruta, jejum que não se come nada. E eu apresentava todos esses jejuns diante de Deus. Eu falava, Senhor, eu procurava saber, na verdade, diante de Deus, qual é o jejum certo então, qual é o verdadeiro e qual é o mais viável. E
eu não estava a obter resposta. Deus não estava a me dar uma resposta conforme era meu querer, porque as respostas de Deus sempre são simples, são muito simples, 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 simples. E muitos de nós queremos uma resposta uau, uma resposta bem aprimorada, uma resposta que realmente vai ser muito impactadora. E Deus não é assim, irmãos. Deus não é assim. Amém. Entretanto, eu me lembro que Deus falou comigo por intermédio de jejum. Eu só me lembro, eu só sei. Eu acredito que aos meus 15 anos, depois da experiência de morrer, eu jejuei. Eu acredito, jejuei sim. Mas eu tinha jejuado não licitamente, não conforme o jejum que agrada ao Senhor. Eu quebrava o jejum, eu bebia água, ok? Eu cortava, eu ia comer quando fome apertava, então eu não considerava aquilo de jejum. Mas eu quando completei 16 anos de Rama, Kanda, Shena, Libração, quando eu completei 16 anos de idade, eu me lembro claramente que ali Deus começava a falar comigo um pouco mais sobre o jejum, porque eu continuava a seguir com a busca de entender qual é o jejum certo. Porque Deus, o entendimento que Ele me dava era que o jejum é um sacrifício, nós sabemos disso. Deus me dava esse entendimento que realmente jejum é um sacrifício. Mas Deus me clareava um pouco mais além. Que esse sacrifício é um sacrifício que requer morte. É mesmo para matar, aleluia, matar a carne. Tu sabes o que? O que? Você assassinar a tua própria carne. Tu sabes o que? O que é isso? Irmãos, muitos até poderão se escandalizar, sabe? Eu vou supor, né? Não vou dizer que vão, né? O melhor supor. Glórias a Deus. Entretanto, recantará sonda. Deus, aos 16 anos de idade, ali me exigia, me pedia que eu jejuasse. Amém. Que ficasse. Eu me lembro que lá o Senhor me solicitava assim, jejuar assim uma semana, ficar 7 dias de jejum. E o Senhor sempre me dizia que queria me ajudar. Quando eu realmente, né, a minha mente pensava assim, das outras vezes que eu tentei jejuar, eu cancelei o jejum, eu quebrei. E Deus quer que eu fique 7 dias. Deus toca no meu coração para que eu fique largos dias, uma semana ou quase, sem comer, sem beber. Eu não vou aguentar. Deus me dizia que me daria força. O Senhor me falava que, me dava entendimento que, sendo que o jejum é espiritual, quando você adentra no espiritual, você não estará fazendo por ti mais. Você não estará fazendo por ti, mas por Deus. E se é por Deus, e se essa atividade é para aquele que deu a vida, por que você se preocupa com as negatividades que vão acontecer após começar a jejuar? Se aquele que está a te falar que vai correr tudo bem te disse, olha, Deus quando fala de morte é para crer, ainda que te doe, ainda que te vá doer, ainda que te vai ser difícil você acreditar, você tem que crer, porque algo que Deus me fazia entender é que se não haver morte, esse sacrifício é em vão. Deus sempre me deixou claro
que o jejum do povo é um jejum muito rejeitado por Deus. É um jejum que muito é reprovado, muitos não sabem. Nós estamos distantes de lhe dar a Deus o jejum que Ele quer. Estamos muito distantes mesmo. Eu falo isso com toda a minha verdade, com toda a minha sinceridade. Estamos muito, mas muito distantes de estar diante do trono de Deus, porque o jejum tem a capacidade de nos ascender, de permitir tocar na glória de Aramakanda Shenda. Você sabe por que o jejum foi fundamentado por Deus e não por os homens? Nem se aparecer um homem que dizer que eu é que fundamentei jejum, isso não existe. Quem fundamentou jejum é Deus. E vocês sabem por quê? Porque Deus vem do povo distante dele. Deus vem deste povo mesmo, não entende nada. Este povo lhe fala uma coisa, faz outra. Este povo quer estar na minha presença, ele deseja-me, ele quer, ele entendeu que o lugar dele é na minha presença, mas eles como é que eles vão estar na minha presença se não têm vida, se não apresentam vida? Vocês têm que entender que se vocês querem viver, vocês têm que morrer. Mas vocês têm medo de morrer, como é que vocês querem viver? Alabracanda, rimacanda. Eu me lembro, irmãos, Deus falava sobre morte. Por isso, pode ser que eu tive essa experiência de morrer, em que eu vi a minha alma sair do meu corpo, para que eu entendesse o que é jejum. Para que quando Deus falasse comigo a respeito do jejum, eu não sentisse mais medo. Por que eu ainda sentia medo? Por quê? Eu não estava preparado. Eu não estava preparado, não. Conforme eu estava a falar aos 16 anos, glórias a Deus, eu quando me lembro, sabe, essas imagens, eu me lembro claramente. Quando Deus me mandava jejuar, o jejum que lhe agrada. Quando Deus realmente me levava a jejuar daquela forma, Ele demonstrava o seu amor por mim. Mas eu, como ser humano, eu amava a Deus e eu amo a Deus. Mas quando vinha tempos muito difíceis, eu sempre me lembrava daquilo que me aconteceu. E eu pensava, Deus estava a me castigar. Deus me quer ver sofrer. Por que a mente humana é assim, se comporta assim? Porque essa mente, ela ainda não morreu para arrebatar, ou para que a mente de Cristo se manifeste na mente corrupta. Porque a mente de Cristo é incorruptível. Então vamos adentrar já, no testemunho. Glórias a Deus. Quando o Senhor tinha me falado lá aos 16 anos, para eu, manda de jejum 7 dias, eu tentei ficar. E no primeiro dia que eu abri o jejum, eu me lembro que eu abria o jejum às 0 horas. Tem às vezes que eu abria de madrugada. E era para ficar até às 18 horas. Era para ficar até às 18 horas, conforme as orientações de Deus. E se eu falar o horário, eu mencionei o horário, não quero dizer já que é o melhor horário para o jejum, que este horário já é o horário dos milagres. Não, esquece isso. Estou a falar de uma orientação que eu tenho recebido aos 16 anos de idade. Amém? Glórias a Deus. Lá já se passaram tantos anos. Glórias a Deus que está vivo. Entretanto, só que eu não chegava até às 16 horas, até às 18 horas.
Eu me lembro que quando batia 16 horas, 17 horas, eu não suportava mais, o meu corpo tremia, eu ficava todo fraco. Eu me lembro que eu ficava a me rastejar no chão, a pedir favor, com medo de morrer, porque eu me sentia que eu estava a morrer. Eu falava comigo mesmo, eu acho que eu vou morrer. Ainda não tocou 16 horas e eu estou a me sentir que eu estou morrendo, meu corpo está a tremer. E eu a pensar em Deus, foi Deus que me mandou, foi Deus que tocou no meu coração para jejuar. E Deus não falava nada quando isso me acontecia. E eu pedia perdão a Deus, pedia perdão ao Senhor, e eu cancelava o jejum, ia rapidamente me alimentar, correr, beber água, comer comida. E eu pedia perdão a Deus por quebrar o jejum, porque eu estava a me sentir que estava morrendo. Hoje eu entendo, mas mais em frente, Deus me fez entender na verdade, que na verdade eu estava ali a ir no ponto, alvo do jejum, ok? Amados irmãos, o que Deus me ensinou sobre o jejum, nestas revelações, é que na verdade o jejum é mesmo para essa finalidade. Quanto mais você jejuar e sentir-se que estás a morrer, este é o jejum que agrada a Deus, que glorifica a Deus. Este é o jejum que atenta a Deus. O jejum que não atenta a Deus é aquele jejum que você faz e você se sente bem, você se sente tranquilo, tranquilizado, normalizado. Você até pode se sentir que está corroendo-se, você até pode sentir fraqueza no corpo, mas se você não sentir que você está morrendo, está a faltar. Toda vez que você estiver a jejuar, você tem que sentir que estás a morrer ou que morreste. Este é o objetivo de jejum. E eu vou chegar num ponto, você tem que continuar a ouvir até ao fim para você entender melhor, porque eu vou falar de uma outra experiência do jejum, do porquê. Presta atenção, porque nós, os seres humanos, somos muito limitados, ok? Nos limitamos muito, 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 muito. E muitos queriam ser como eu, ser usado por Deus, receber revelação como eu, se mover no sobrenatural como eu. Apesar de que eu não era de orar, de falar Deus me dá experiência, Deus me arrebata, Deus, eu se pedisse algo para Deus, é assim, Deus fazia na hora. As experiências não vinham porque eu jejuava, não. Eu não me lembro de todas as experiências que eu vou compartilhando, que eu já compartilhei, elas não vieram porque jejuei, porque não sei lá o que, não. Porque Deus me ensinou que o jejum, amém, é para te achegar a Deus, é para te posicionar, ok? Em tua naturalidade, ok? Glórias a Deus. O jejum, ele te caracteriza, o jejum, ele te identifica quem tu eres. O jejum te separa, ok? O jejum, ele te torna remanescente. Uma vez que o jejum é de Deus, e se os satanás, os das trevas também jejuam, eles imitam, sabemos que Satanás imita a Deus. Por isso é que o jejum do Satanás é um jejum contrário. Os satanistas, quem já ouviu testemunhos de satanistas, né? Que no jejum vão nas matas, fazem sei lá o que, jejuam no cemitério, ok? É complicado, misericórdia. Olha, veja já a diferença, porque eu vou falar de algo que são dois pontos muito importantes que para mim, né, são revelações, né, não sei, né, em outras pessoas como é que vão encarar isso, mas para mim é revelação, porque o Senhor, né, assim o fez ser.
Glórias a Deus. Eu estou a falar, né, dos satanistas, eu estou a falar de Satanás para que vocês possam entender de um ponto muito, mas muito importante. Amém. Porque eu já ouvi testemunhos de satanistas que falou, né, que Satanás lhes glórias a Deus, dando continuidade. Me lembro de testemunho de satanista cujo esse satanista eles falam quando a pessoa, por exemplo, estiver sentindo-se a morrer, ela vai perdendo as forças do corpo, ela vai indo apagando pouco a pouco, vai perdendo as vistas, as visões, ok? Glórias a Deus, é exatamente isso, ok? Sempre tinha um ponto quando eu estava de jejum que eu sentia as minhas forças se agotando, as minhas forças se desmaiando. Eu me sentia a minha carne indo-se à falência. E eu me atirava no chão lentamente. Eu me estendia no chão, sem forças, liberando palavras para Deus. Glórias a Deus. Vamos chegar lá. Eu me lembro também, depois do jejum, né, que eu ficava tremendo, ficava, né,
me a rastejar no chão, me a rastejar. Isso aos 16. E quando eu cheguei, né, 18 anos, principalmente 19 anos, ali Deus multiplicou o entendimento sobre o jejum. Porque aos meus 19 anos, principalmente, eu me lembro que ali Deus me pedia para eu jejuar todos os dias. Mas todos os dias mesmo. Mas Deus me implorava mesmo. E eu até, pela intimidade, né, nossa, eu e Deus, a forma como eu falava com Deus era aquela forma assim, né, de amigo para com amigo, e reivindicações e sugestões, porque Deus também, ele não ouve só as pessoas, Deus também, ele procura, aliás, Deus não fala só, não dá só opinião, Deus também ele procura ouvir a opinião, ok? Glórias a Deus. E nós tínhamos aquele intercâmbio, aquela interação, e Deus também esperava ouvir de mim, amém? Glórias a Deus. E Deus me levava a jejuar, me pedia para jejuar todos os dias, por causa das coisas que Ele tinha me falado que Ele queria fazer, e não só, mas Ele me falava por causa do povo, porque Deus naquela altura, lá aos 19 anos, me levava muito a orar, amém, pela minha nação e pelas nações, amém, glórias a Deus. E algumas particularidades sobre o jejum é que ele fazia o meu corpo ficar tão leve, eu parecia que eu estava a me cambiar em espírito. Eu parecia que era um espírito, mas aqui na carne, no meu corpo. Porque eu seguia com isso, jejuando todos os dias, mas de tempo em tempos eu dava uma pequena pausa. Amém. Glórias a Deus. E Deus, Ele não me permitia assim jejuar, fazer esse jejum de água, até nos dias de hoje, sabe? Na verdade, Deus me reprovou esse jejum de água. É jejum de água, é jejum de frutas, é jejum de comer pão, de comer não sei lá o que. Amados irmãos, todos esses jejuns Deus não me aprovou. Amém. Deus me rejeitou esse jejum. Glórias a Deus que está vivo. Pode ser que vai ter pessoa que vai falar: Deus lhe disse para Jesus que pode beber água. Deus lhe disse que pode comer fruta. Eu estou a dizer aquilo que Deus me ensinou, aquilo que Deus me transpareceu. Se como você ouve a voz de Deus, isso é contigo, eu não vou desprezar e não vou ser ignorante ou arrogante. Amém. Sigo respeitando. Eu estou a dizer aquilo que eu aprendi com Deus, em nome de Jesus Cristo. Que Deus sempre me levou a fazer jejum sem comer absolutamente nada e sem beber absolutamente nada. Esse é o jejum que Deus me aprovou. Esse é o jejum que Deus me confirmou que deve seguir-se. Amém. Glórias a Deus que está vivo. E glórias a Deus que está vivo. Aos 19 anos, né, eu seguia. Por isso é que tinha muito impacto em pouco tempo. Amém. Em pouco tempo. Não é que se você fazer jejum, bebendo água, que o teu sacrifício será tudo em vão, né? Não estou a dizer isso. Ok? Mas jejuar de forma correta é muito importante. Amém? É muito importante. Lá eu seguia com jejuns. E lá aos 19 anos de idade eu já conseguia ficar 2 dias sem comer nada. Amém. Eu conseguiria passar, né, 24 horas. Glórias a Deus. Eu poderia ficar 3 dias sem comer. Ia no monte ficar 2 dias, 3 dias sem comer nada. Eu me lembro que depois eu passava, né? Mas esse beber água era depois de eu né, encerrar o jejum.
glórias a Deus. Se fazer 24 horas. Quando eu vou chegar no horário, que é o horário alvo, né, de jejum, eu encerraria, poderia beber água. Glórias a Deus, beber água e tudo mais. Entretanto, amados irmãos, pronto, né? Vou falar um pouco de se for para agregar água. Para mim, se fazer jejum com água, para mim, é mesmo só se porventura vai jejuar das 0 às 12 ou das 0 às 15. Então, depois desse horário, né, depois de que você encerrar o jejum, podeis beber água e não se alimentar nada, ok? E depois abrir o jejum novamente no horário que te queira, ou de novo às 0 horas voltar a seguir com o jejum. É assim. Agora, eu ia no monte, né? O jejum que eu ficava por 3 dias, 2 dias, 5 meses sem beber nada, era mais no monte, que eu ficava no monte. Glórias a Deus que está vivo. E graças a Deus, né, eu nunca tive queixas, né, de dor do estômago, isso aqui, né, de dores, né, na bexiga e tudo mais. Graças a Deus. Eu no início eu ficava com medo, amém, ficava com medo, mas Deus me dizia que se Ele que está me mandar jejuar, por que eu estava preocupado se o meu estômago vai adoecer? Porque eu estava preocupado. Então Deus me tirava essa preocupação. Amém. Graças a Deus. Muitas pessoas me perguntavam, né, que realmente via esse historial de jejuns meus. Ficava muito preocupado comigo, né? Vai ter dor de estômago, me falavam isso. Me perguntavam sempre, você não anda sentindo dores? Não anda sentindo dores de estômago? Eu falava que não. E até no dia de hoje não, né? E graças a Deus, pela misericórdia do Senhor. Então, eu me lembro de uma fase que eu jejuei, né? De um dia para o outro, praticamente 2 dias, ou quase 2 dias assim. Quando eu fiz esse jejum, era para ficar 3 dias de jejum. E eu tinha jejuado porque foi Deus que me pediu, ok? Porque Deus, Ele me disse que iria me visitar e Ele queria me arrebatar e me passar novas revelações, e me disse para eu ficar de jejum, ok? E eu me lembro, todavia, glórias a Deus que está vivo, eu segui, amém. E Deus sempre me falava, né, para não comer nada, nem beber nada. Glórias a Deus. E eu jejuava. Só que no segundo dia, quando chegou a tardinha, ali as minhas forças se foram, ok? As minhas forças foram-se embora. Só que dessa vez, não foi como das outras vezes, não. Que eu me atirei no chão, que eu fiquei a enfraquecer. Não. Daquela vez, eu me lembro que os meus olhos, a minha vista começaram a perder ação, ok? Paulatinamente eu comecei a perder a visão. Paulatinamente tudo começou a ficar escuro. Até que eu não via nada. Mas eu ainda estava a andar, eu ainda estava a me mover. Eu fiquei com medo, meu Deus, eu fiquei cego. Eu não estava a ver absolutamente nada. E comecei a enfraquecer, comecei a ficar muito fraco. Comecei a falar, vou morrer. E ali, eu como estava na sala, eu fui apalpando, eu disse, meu Deus, eu tenho que beber água. Eu disse, Deus, eu infelizmente vou cancelar esse jejum, vou morrer. Infelizmente eu vou cancelar o jejum. Eu comecei a clamar misericórdia, eu comecei a falar, Deus, tenha misericórdia de mim. E ali eu fui apalpando em direção da arca.
da arca, fui apalpando, fui até que eu alcancei a arca, abri a arca e tirei o bidão de água e bebi a água. Eu fui apalpando em direção do cadeirão, da sala. Fui apalpando e ali eu fui, né, até que alcancei o cadeirão. Eu me atirei no cadeirão e meu coração batia muito forte. E as minhas forças estavam se ir embora. E eu falava para Deus, Senhor, naquele momento a minha alma estava se desagregando do meu corpo. Estava se desagregando do meu corpo, estava se removendo. E eu falava para Deus, Senhor, tendes misericórdia de mim. Isso, eu queria saber o que estava acontecendo. E eu falava, não vai acontecer nada de mal. E eu voltei ao normal, fui voltando ao normal. Porque eu piscava, eu não via nada, via tudo escuro. Então eu voltei à vista, né? Depois voltei à normalidade. Depois desse acontecido, eu me lembro claramente que Deus ficou muito triste com essa minha atitude. Deus ficou muito, mas muito triste mesmo, porque Ele já tinha me explicado sobre o jejum e eu apresentei esses comportamentos, mas Deus ficou muito triste. Deus me fez entender que, na verdade, o jejum é exatamente isso. A pessoa tem que morrer. Isso afeta o físico, porque a morte, amém? A morte para Deus é a separação do espírito do homem da presença de Deus. A morte é inimizade. Essa morte, por exemplo, os desviados estão mortos, percebes? Estão mortos, não tem Deus. Pessoas que estão a viver uma vida mundana, uma vida devassa, uma vida imunda, ok? Nos prazeres do mundo, etc. Estão mortos, não têm vida. Porém, quando nós estamos a falar da morte que é provocada pelo jejum, presta atenção no que eu quero falar. Eu estou a falar de uma morte que realmente é como se fosse algo que iria, na verdade, provocar a geração de vida. Por isso é que Jesus Cristo ele ensinava nos seus discípulos que é necessário morrer para que possa viver. Aquele que amar a sua vida perderá, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim achará. E Jesus também ele ensinou nos seus discípulos que é necessário um grau, uma semente cair sobre a terra. Essa semente necessária perecer, morrer, para que ela possa brotar, para que ela possa generar, É exatamente isso, irmãos, que o jejum, o jejum é como se estivesse lá, na verdade, a geração da provocação de vida. O jejum, ele traz vida, porque o jejum, ele te permite você realmente se interligar, com o Espírito. Nesse sentido, você jejuar para Deus, você está a se interligar com o Espírito de Deus, que é o Espírito de vida. Em Deus só há vida, não há morte. E se aquele que te manda jejuar te leva a morrer no físico, é porque ele está a te trazer vida no Espírito. Se a tua carne morrer, teu Espírito vai viver. Se a tua carne morrer no jejum, quando a tua carne voltar a levantar, tua carne vai voltar a levantar com vida. Entenda?
vai levantar com vida. Amém. Deus seja louvado. E Deus tanto, olha, existem coisas, meu Deus, por favor, vocês que estão a ouvir essas palavras, né? Se porventura vos passar isso, né? Talvez vocês poderão enxergar coisas que eu não enxerguei, né? Porque existem experiências que eu vivi, são únicas, momentos únicos com Deus. Naquele dia que se eu apagasse, que se eu morresse, naquele dia haveria mesmo muita alegria para Deus. Ok? Eu iria morrer. Ok? Eu iria morrer aos 19 anos, quando Deus me mandou jejuar. Ficar 3 dias de jejum. E no segundo dia eu cancelei porque meus olhos apagaram. Eu piscava os olhos tudo escuro. E eu disse para Deus, vou cancelar o jejum. Cancelei. Eu estava apagado, eu estava morrendo. E eu volto a dizer, eu iria morrer. Eu iria ter experiência com Deus. Iria ter. E Deus tinha garantido que, na verdade, eu iria voltar. Se iria ficar dias fora do corpo, só Deus é que sabe. Mas Deus, realmente, Ele, por intermédio daquela experiência que eu cancelei o jejum, ok, e os olhos apagou, por intermédio dessa experiência, quando Deus me falou sobre Deus foi me dando entendimento cada vez mais sobre o jejum. Deus ele foi me ensinando. Deus ele foi me falando que na verdade é exatamente assim que é a sequência do jejum que me agrada. Que se não houver morte, então esse jejum é reprovado. Que Deus reprova. Amém. Glórias a Deus. Se você não se sentir que esteja a morrer, amém. Glórias a Deus que está vivo. Agora, outro fator ou ponto do jejum que Deus me levou a viver é realmente a posição, é realmente o estado, sim, e o ambiente. E para tal, eu vou voltar, né, a relembrar daquilo que eu falei, do exemplo de como é que os satanistas, os das trevas jejuam, que eles jejuam em sítios escuros. Satanás lhe manda jejuar em sítios escuros, sem luz, nas matas, ok, se aleijando, bebendo sangue, ficando no caixão, dentro do caixão, ok, são coisas que eu nunca vi, eu ouvi de ex-satanistas, são testemunhos de ex-satanistas que falaram isso, ok, sim. E eu ouvindo os testemunhos dele, eu ficava assim. E eu me lembrando desses testemunhos que eu já ouvi. E eu fazendo uma diferença, eu diferenciando como o jejum, como Deus me levava ou me leva a jejuar. Não tem mesmo nada a ver. Por isso é que a Bíblia diz que a luz e as trevas não combinam, não se comunicam. Por isso é que as luzes e as trevas nunca vão caminhar junto, nunca. Então, onde é que Deus me mandava jejuar? E como é que é o ambiente? Presta atenção, para que vocês possam entender os mistérios de jejum um pouco mais. Sim. Eu me lembro mesmo, que... Mas é mais, isso até começou a acontecer mais aos meus 24 anos de idade. 23, 24 anos de idade foram as idades que eu me lembro que me aconteceu isso, que realmente o Senhor me fez ver isso para me agregar mais, né, no entendimento sobre o jejum. Sim, eu me lembro que lá aos 24 anos, né, mais propriamente, quando Deus me mandava jejuar, ou quando eu jejuava, ali há algo que realmente glorificava a Deus, que é o quê? A minha carne ficar sobre a terra. Amados irmãos, tá a ver aquele sol bem quente mesmo, bem quente, aquele sol mesmo, aquela tarde que tá fazendo aquele sol bem quente.
Presta atenção. Prestem atenção. Está a fazer mesmo sol bem quente. Você sabe o que é você ficar deitado no chão quente a fazer sol? A olhar para o sol. Ou você ficar de frente ao sol, deitado. Você sabe o que é isso? Você orar debaixo do sol. Era exatamente isso, sabe? Que o Espírito de Deus, o Espírito Santo me levava. Porque eu, lá aos 16 anos, 19 anos de idade, essas duas idades que eu jejuei tanto, que Deus me levou a jejuar muito, amém, 16 e 19 anos de idade, e 24 anos também, mas eu quero exemplificar 16 e 19 anos. Eu jejuava dentro de casa, amém, não debaixo do sol, mas debaixo do teto, amém. E algo estava errado para Deus, para que eu entendesse como realmente o jejum atentasse a Deus conforme Ele queira. Então, aos 24 anos de idade, Deus me mandava sair para fora de casa e eu jejuava no quintal, atrás da casa. Amém, glórias a Deus. Não que você, se for assim, você seguir assim, não. Ouça o Espírito Santo de Deus, como Deus te vai dirigir. Amém? Glórias a Deus. Então, eu ia atrás da casa. E eu me lembro que realmente eu ficava debaixo do sol, estendido no chão a orar. Porque era ordem de Deus. Porque Deus me levava assim. E enquanto isso acontecia, realmente eu poderia sentir, né, a alegria de Deus. Amém. Eu poderia sentir que algo estava acontecendo, algo estava ocorrendo. Glória a Deus que está vivo. E eu me lembro que Deus, Ele falava comigo, sabe, sobre o jejum, né, de Nínive, dos ninivitas, do povo Nínive e tudo mais. Do porquê que aquele jejum agradou tanto a Deus, do porquê que aquele jejum do povo de Nínive glorificou a Deus. E Deus, Ele falava comigo que realmente é isso que Ele quer, conforme é feito o jejum, sabe? É mesmo golpear a carne, golpear. Sempre que Deus dar uma ordem, faça assim, jejua assim. Você não estará destruindo o templo. Porque se Deus te prometeu, por exemplo eu, conforme eu tinha dito outra hora, eu tinha medo de ficar com dor de estômago, ok? De ter problema de estômago, ok? E Deus me repreendeu, Deus me perguntou por que que eu estava preocupado em se vou apanhar essa enfermidade, por que eu estava com essa preocupação, se é Ele que está me mandando jejuar. Então, se é Deus, você não pode ficar com medo de ficar doente, percebas? Não pode, isso são ataques, ok? Sim. Voltando no que eu estava dizendo, o jejum que glorifica a Deus, ele tem que rasgar o coração. Então você tem que sentir o teu coração a ser rasgado. Você tem que sentir a tua carne a morrer. Você tem que sentir o peso, todo o peso a sair do teu corpo. Você tem que sentir o teu corpo ficar leve, sabe? E de tanto eu jejuar, ok, de ficar de jejum, eu não me sentia igual. Amém? Eu não me sentia igual. Cada passo que eu dava, parecia que... Eu me lembro de momentos que parecia que eu ao invés de andar, eu me sentia como estava andando, eu estava flutuando. Amém? De tanto jejuar.
Glórias a Deus. E aos 24 anos de idade, eu ficava de jejum por mais tempo. Amém. Glórias a Deus. Quando eu fiquei de jejum, quando Deus me mandou ficar 3 meses de jejum, embora que não fiquei 3 meses, eu fiquei 2 meses de jejum, jejuando todos os dias, de, na primeira semana foi das 0 às 12. Depois mudei o horário. Das 6 horas, abria o jejum das 6 ou 7 horas e encerrava o jejum lá para as 14, 15 horas. E nos dias que eu ia evangelizar, eu fechava o jejum. Glórias a Deus, vou dar a continuidade, amém, vou dar sequência, porque houve um travamento, um corte. Como eu estava a dizer, quando Deus me mandou ficar os meses de jejum, glórias a Deus, e ali, né, quando eu ia evangelizar, eu terminava o jejum um pouco mais tarde, lá para as 18, lá para as 19 ou 20 horas, ou mesmo 21 horas. Amém. Haveria dia que eu poderia ir mais tarde, terminar o jejum um pouco mais tarde. E aí, quando eu ia evangelizar, né, Deus fazia graça. Deus fazia graça, coisas sobrenaturais aconteciam. Amém. Eu me lembro de um senhor das trevas. Eu não sabia que aquele senhor das trevas tinha ido evangelizar. Amém. Glórias a Deus. E ele estava apoiado assim na parede. Estava sentado apoiado na parede. Eu disse, não, vou evangelizar esse senhor. E lá eu cheguei perto dele. Eu lhe falei, lhe cumprimentei ainda. Boa tarde. Boa tarde. Eu quero falar da palavra de... Ele até nem me deixou terminar de falar de Deus. Quando quase a falar de Deus, ele começou a gritar, começou a me falar, eu não quero saber de Deus, não sei lá o que, essas igrejas, esses pastores, não sei o que. Eu lhe falei, essas igrejas essas igrejas desses pastores que são feiticeiros e tudo mais, eu lhe disse, não, nem todos os pastores são, se você está falando, todos os pastores são feiticeiros. Há pastores que são homens de Deus, que são verdadeiros servos de Deus. E ele falou para mim, todos os pastores são bruxos. Quando ele disse isso, eu olhei para ele e eu lhe disse assim, olha, eu venho em nome, eu apontei com o meu dedo aos céus, em direção aos céus, e lhe disse, eu venho em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu disse isso, que eu venho em nome do Senhor Jesus Cristo, ele começou imediatamente, entrou em grande tribulação, começou a gritar, começou a gritar mesmo bem forte, como se lhe esfaquearam
como se lhe picaram com faca, como se estivessem a lhe esfaquear a morte. Começava a gritar: ai, 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 minha cabeça, ai, ai, não fala esse nome aqui. Ele começou a falar: não fala esse nome aqui, não fala esse nome aqui. Ele me proibia falar do nome de Jesus, porque o nome de Jesus estava lhe atormentando, lhe perturbando. E eu fiquei espantado, ficando assim a olhar para ele. Ok? E depois ele começou a me dizer assim, que depois eu percebi que não se tratava mais dele, que era o demônio que estava, ele tinha manifestado o demônio. E ele me disse assim: tu saíste da tua casa. E me disse: você saíste de manhã, porque já era tarde, já eram por aí 12 horas, ou 12 e tal, né? Ou 12 e meia, porque já era tardinha. E eu tinha saído de casa por aí quando eram 10 horas da manhã. Por aí, quase 10 horas. E ele me disse: você saiu de casa quando era de manhã. Quando era de manhã. E você estás de jejum. E me disse que me disse assim até primeiro, de que tu sai da tua casa até chegares aqui, você não comeu nada, você não comeu. E me perguntou: é verdade ou é mentira? Eu não lhe respondi com a minha boca, eu simplesmente acenei a minha cabeça, dizendo que sim. E depois ele me disse, começou esse espírito demônio, ele tinha informações de mim. E eu naquele dia eu fiquei admirado, sabe? Porque os demônios, eles espiam. Quanto mais você fica de jejum, quanto mais você se consagra com jejum, mais e mais você vai ser reconhecido no mundo espiritual. Essa é a importância e as vantagens de jejuar. Amém. Quanto mais você jejuar, mais reconhecido você vai ser no mundo espiritual. Você vai estar perturbando a oração dentro do jejum. É uma oração ecoadora. É uma oração de alaridos. Uma oração com voz essa voz assim expansiva, voz de trombeta, sabe? Voz grande, voz forte que se esparce. Essa voz se expande. Quando você estiver a orar no jejum, ok? Em dias consideráveis, quando você abrir a tua boca, a tua voz ele vai ecoar, a tua voz ele vai transpassar. Todas as trevas vai escutar. Era isso que acontecia comigo lá. Nisto que está a servir de exemplo lá no passado. Glórias a Deus. E realmente eu aprendi muito com essas experiências. Não vai ser possível eu contar, né? Quando eu estive de jejum e fui evangelizar, aconteceram muitas coisas. Evangelizar de jejum é extraordinário, irmãos. É extraordinário, ok? É mesmo extraordinário. Eu quando jejuava, eu quando ia fazer a obra de jejum, olha, eu via a mão de Deus, eu via como Deus é poderoso, Deus é milagroso, sabe? Deus é Deus vivo, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, sabe? Por isso, o jejum te leva a morrer para que os outros possam viver, para que você venha aqui trazer vida. Você tem que morrer. Como é que você está em vida, quer dar vida? Você primeiramente tem que experimentar o que é morte. Você tem que conhecer o que é morte.
para você conhecer o que é vida, saber o que é vida. Agora só mesmo jejuar, mesmo só assim por jejuar, não façam isso. Não façam isso. Procuram mesmo ir além profundo do jejum. Entender o que é jejum de verdade. Amém. Glórias a Deus que está vivo. Então é isso. Que se o Espírito de Deus te levar a se derramar, a se atirar, a ficar debaixo do sol, não hesite, não se conforta. Porque o jejum que atenta a Deus é o jejum que te vai assassinar, que você vai se sentir que você está a ser assassinado, está a ser maltratado. Deus não maltrata ninguém, sabe? Não, a nossa carne é pó. Porque o Deus me fazia entender, esse teu corpo não tem diferença com essa terra que você está lá estendido, debaixo do sol, que lhe agrada, que essa posição toda lhe agrada. Porque está preocupado com a carne se diante de Deus quando olha para o nosso corpo, Deus veja a areia também. Os olhos de Deus está a ver, olha no chão, Deus se olhar no chão, Deus vai ver a areia. Deus quando olha no nosso corpo, também Deus está a ver a areia. Também está a ver pó, está a ver o lodo. Então, amados irmãos, nós estamos mesmo distante de jejum. Embora que eu vivi experiência de jejum, embora que eu pude viver grandemente, eu ainda estou distante de entregar-lhe o jejum que Ele quer, sabe? Mas é lindo, eu vivi, né, pela misericórdia do Senhor, ficar 2 meses de jejum, né? De manhã cedinho até às 15 horas, até às 19 horas, né? Foi uma experiência inédita. O meu corpo se desintoxicou. O meu corpo liberava muitas toxinas, ok? Eu me lembro que muitas amigdalas, eu deitava muitas amigdalas, sim. E realmente o jejum também é muito bom para desintoxicar o corpo, mas eu na minha cabeça, Deus é testemunha, eu na minha cabeça nunca pensei isso aqui de desintoxicar as toxinas do corpo, não. Eu ficava admirado, nem sei o que estou a liberar. Depois eu fui buscar investigar se eram amigdalas. Quando muita gente pergunta se pode escovar. É muito normal você escovar. Você está de jejum, escovar é muito normal. Só você não pode beber água. Você está a enxaguar a boca, né? E deitar fora a água que você enxagou os dentes. Você tem que escovar, ok? Aí, quando eu escovava, eu deitava muitas amigdalas mesmo, amigdalas muito grossas, ok? O meu sistema de defesa, os meus glóbulos brancos, eles estavam muito ativos, ficaram muito fortes, porque o jejum, ele realmente fortalece o sistema imunológico. Mas, na verdade, isso não é a finalidade. Amém? Não é. Eu estou a falar, né, da experiência que eu tive por ficar 2 meses de jejum. Amém? Glórias a Deus. Demônios se manifestavam quando ia evangelizar. Muita gente manifestava demônio quando eu aparecia com a minha presença. Eu, ao passar, pessoas manifestavam demônios. Sabe? Era algo tremendo. Yeah. Então, é isso. Amém? Outras coisas que eu não acrescentar, talvez num dia que eu estiver a falar sobre jejum, assim, se estiver no estudo bíblico de jejum, eu estarei agregando, amém? Em suma é isso, glórias a Deus. Não se esqueçam dos pontos principais, né, do jejum, que é realmente levar à morte. É mesmo morrer, olha, eu acho que tinha que falar abertamente, é mesmo... Deus estava a falar que é mesmo morrer no físico, jejuar até morrer no físico. Você sabe o que isso significa? Onde Deus estava a me falar, Deus está a falar na maior normalidade dele, Deus está a me trazer esse entendimento. Deus está a me fazer entender que para nós, os cristãos, a morte tem que ser constante. Você sabe o que é Deus te falar isso, igreja? Irmãos,
Deus estava a me deixar claro, Deus estava a falar comigo. A morte para mim não tem que ser novidade. Por isso é que Deus me leva a jejuar muito. Só que eu parei o jejum. Amém? Glórias a Deus. Mas, dentre todas as vezes tantas vezes, né, assim, Deus sempre exigiu que eu chegasse nesse extremo de morrer mesmo no físico. Ah? Morrer mesmo não é morte espiritual, não é assim conforme se pensa. Eu estou falando de morrer no físico, teu coração parar de bater, teu espírito sair do teu corpo. Então Deus falava comigo isso, o jejum que lhe agradece, a tua carne morrer mesmo até no físico, ok? Glórias a Deus. E você ter experiência com Deus, você ser arrebatado ao céu. Glórias a Deus que está vivo, porque Deus me mostrava o que aconteceria se eu chegasse lá, eu morrer no jejum. Eu iria visitar os céus, eu ficaria dias no céu e depois eu voltaria. Deus ele me falava, olha, eu vou preparar tudo, olha, não se preocupa com teu corpo vai estar, ok, protegido. Deus me falava que ele enviaria os anjos para guardar o meu corpo, ok, mas o Senhor me exigia que eu jejuasse até o ponto de eu morrer, porque era esse que ele glorifica, era esse que ele... Jesus Cristo, né? Então, vemos até a próxima oportunidade e compartilhem, subscrevam-se ao canal e vemos até o próximo testemunho. Amém? Deus seja louvado.